A gente vai olhar de perto para um momento específico em Davos que, olha, parece só um insulto, mas que na verdade mostra como o mundo tá rachado, tá no limite. Tudo bem, vamos direto ao ponto, né? O estopim de tudo. Foi essa frase aí. Um ataque pessoal, super direto, em um dos palcos mais importantes do mundo. Pois é, uma frase e o mundo virou de cabeça para baixo. Mas para entender o porquê de tanto barulho, a gente precisa ir fundo, sabe? Descascar essa história camada por camada, porque ela conecta tudo e todos. Então vamos lá. Onde tudo aconteceu? A chamada cena do crime, o Fórum Econômico Mundial em Davos. Olha que impressionante a velocidade das coisas. Tudo aconteceu em um único dia. Começou com uma crítica política de manhã e à noite já tinha virado uma crise diplomática pessoal, estampada em todas as manchetes. Beleza, mas aí fica a pergunta, né? Por que o Irã reagiu de forma tão exagerada, tão forte? Tem um motivo muito específico para isso. E a resposta, bom, a gente tem que procurar dentro do próprio Irã. Porque no início de 2026 o país era literalmente um barril de pólvora prestes a explodir por causa dos conflitos internos. Então, quando Zelensky falou aquilo, não foi só um comentário aleatório, entende? Ele estava cutucando uma ferida aberta. Falando com uma nação no meio de uma crise existencial mesmo. E a dimensão dessa crise é assustadora. A repressão do governo foi brutal. Organizações de direitos humanos falam em mais de 5.000 mortes. É muita gente. E isso não foi uma coisa desorganizada, não. Foi um plano, passo a passo. Uma máquina de repressão sistemática para isolar o país do mundo e simplesmente esmagar qualquer tipo de protesto. A coisa chegou a um ponto tão crítico que já tem analista político sério duvidando abertamente se o regime iraniano consegue se segurar se chega a ver o ano de 2027. Agora, essa história interna do Irã, ela não fica só lá. Ela se conecta com algo muito maior. E essa conexão vai dar direto na guerra da Ucrânia. Vamos entender como. Pois é, a fala do Zelensky não foi um tiro no escuro. Foi uma jogada estratégica, um ataque calculado a um dos aliados mais importantes da Rússia nesse tabuleiro global. E aqui a gente vê perfeitamente essa relação de troca, quase uma simbiose. De um lado, o Irã dá o combustível, a tecnologia militar que a Rússia precisa na Ucrânia. Do outro, a Rússia oferece proteção política para o regime iraniano, um escudo contra as sanções do Ocidente. Então pensem comigo. Para o Kremlin, qualquer instabilidade no Irã é um problema gigantesco. É uma ameaça direta aos planos deles na Ucrânia. O Zelensky sabia exatamente o que estava fazendo. Ele sabia que colocar pressão em Teherã ia fazer o alarme soar bem alto lá em Moscou. Era tudo parte do jogo. Ok, agora vamos dar um zoom out, olhar o mapa todo, porque esse incidente em Davos, ele não aconteceu no vácuo. Ele é um sintoma de um mundo que está se quebrando, se fraturando bem na nossa frente. Enquanto tudo isso acontecia em Davos, uma outra coisa importante estava rolando. A tradicional aliança ocidental estava rachando. Os Estados Unidos, por exemplo, decidiram seguir um caminho próprio, meio que deixando a Europa de lado nessa história. Isso coloca o Zelensky numa sinuca de bico, numa posição super delicada. De um lado, os aliados dele estão divididos. Do outro, o eixo Irã-Rússia está cada vez mais forte. É uma pressão imensa. Então, no fim das contas, a gente volta para o começo. Aquele insulto não foi só um insulto, foi mais que isso. Foi um símbolo perfeito dessa nova realidade que a gente vive, caótica e imprevisível. Primeiro ponto para a gente guardar. A diplomacia, como a gente conhecia, está se desgastando. O diálogo cuidadoso está dando lugar para a provocação direta, para o insulto pessoal. A regra do jogo mudou. Segundo, hoje tudo está conectado. Um protesto lá em Teherã tem impacto direto na guerra em Kiev, que mexe com a política em Washington, que afeta as alianças em Bruxelas. É um efeito dominó global. Terceiro ponto, as peças do tabuleiro estão se mexendo. A gente está vendo um realinhamento de poder. Alianças antigas, como a do Ocidente, mostram rachaduras, enquanto novas, como essa entre Rússia e Irã, se fortalecem para desafiar a ordem mundial. E por último, mas não menos importante, tudo isso mostra que as grandes instituições globais, como a ONU, que foram criadas justamente para evitar esse tipo de confusão, estão perdendo força, sendo ignoradas ou simplesmente contornadas. Aquele insulto foi só um tremor, sabe? A grande questão é, o que vai acontecer quando essas placas tectônicas da geopolítica se moverem de verdade? O que a gente viu em Davos não foi o começo de nada. Foi só o barulho de um mundo que já está mudando, se redesenhando de um jeito bem violento e totalmente imprevisível.